Olá, eu sou o professor Cícero e essa é a plataforma da FATeolog, ensino teológico do básico ao bacharel. Você provavelmente é um interessado em começar o curso pelo nível básico, que é muito bom. São 14 matérias e eu estou aqui para mostrar um pouquinho de cada uma, falar um pouco sobre esta grade, sobre a importância, o que cada uma aborda, para esclarecer alguma dúvida e também te estimular a continuar a fazer esse curso e, terminando este, fazer também o médio, depois fazer o bacharel. Vamos juntos nessa jornada, nesse propósito, e com certeza chegaremos lá. Eu quero apresentar a primeira grade aqui do ensino básico. Então dá uma olhada aí. Nós temos como primeira matéria, matéria introdutória, chama-se teologia. Você vai conhecer um pouco mais sobre teologia, o que ela ensina, o que ela defende, o que ela significa, e também sobre os diversos tipos de abordagens teológicas que nós temos conhecido ao longo da história da igreja. Alguns conceitos teológicos nós não admitimos na nossa grade, na nossa maneira de entender, mas vamos falar sobre ela, tá bom? Você vai entender um pouco melhor. Depois nós temos a segunda matéria, antropologia bíblica, que aborda a questão do ser humano à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Terceira matéria, hamartiologia. Hamartiologia é uma palavra de origem grega que fala sobre a doutrina do pecado, a queda do ser humano e o mergulho dele na depravação, de maneira que, biblicamente falando, só lhe restava mesmo a morte. Mas há uma solução, e essa solução a gente vai aprender numa outra matéria chamada soteriologia. Ok. Depois, a quarta matéria é evangelismo. Nós vamos falar do evangelho, abordar uma visão mais geral dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a importância do evangelho e do evangelismo e dos evangelistas, quais são as suas atuações, as suas implicações e as suas importâncias no mundo decaído e por que evangelizar é primordial. Depois a gente vai abordar na quinta matéria missiologia. A missão, a grande comissão, pessoas já preparadas que se dispõem a evangelizar, levar a mensagem de boa nova do evangelho ao mundo, às pessoas que estão necessitadas de Jesus e precisam de uma restauração, uma regeneração. Então, esse aspecto será abordado na questão da missiologia e a importância dos missionários. Como sexta matéria, vamos falar de pneumatologia. Pneumatologia é também uma palavra de origem grega que trata da doutrina do Espírito Santo. O que é que nós vamos aprender? Vamos aprender a importância do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, a pessoalidade do Espírito Santo, a atuação, o que ele significa, quais as importâncias, como nos relacionar com o Espírito Santo, como igreja, como corpo de Cristo. A sétima matéria, educação cristã. O obreiro que já está preparado, que já começou nas primeiras matérias teológicas, já entendeu um pouquinho sobre evangelismo, missão,
as suas implicações e tudo mais. Agora ele vai estudar a educação cristã para se aparelhar melhor na palavra, no ensino. Então é todo um contexto de mais de cunho didático da educação cristã. A oitava matéria, exegese bíblica. A exegese é uma palavra também de origem, a maioria dos termos são de origem grega. Exegese significa extrair do texto. Extrair o quê? O sentido original, etimológico, o sentido, a implicação da palavra, o que ela significa e quais as outras significações maiores que não apenas as simples traduções que nós temos em outras línguas. Entrar na língua original com que ela foi escrita e entender o sentido mais amplo de tudo isso para que a gente ganhe um pouco mais de compreensão a respeito do texto. Depois, na matéria 9, temos hermenêutica. A hermenêutica, assim como a exegese, também estuda essa questão dos contextos originais, da palavra, como ela funcionou no momento em que ela foi escrita pelos autores originais para os ouvintes originais. Mas a hermenêutica ela se preocupa mais com a questão interpretativa. Ela interpreta, ela aproxima o leitor, o estudante ou o leitor da Bíblia do autor original, dos ouvintes originais, nos seus contextos culturais, históricos, e compreendendo, trace os princípios primordiais e negociáveis e aplica nos seus ouvintes contemporâneos e para a sua própria vida nos dias atuais. Então a hermenêutica faz isso, ela interpreta o lá e o então e traduz para o aqui e o agora. A 10ª matéria é homilética. O que é que trata a homilética? Por isso está numa sequência: exegese, hermenêutica e homilética. É a arte de passar, de comunicar essa mensagem que já foi compreendida, estudada, esmiuçada, agora vai passar. É a arte de passar isso de maneira didática, de maneira inteira, de maneira aplicada, de maneira convincente. Então é uma arte muito retórica, boa, que todo expositor, todo pregador, toda pessoa, todo teólogo precisa conhecer um pouco mais sobre esta arte da homilética. A matéria de número 11, a 11ª matéria, vai tratar de introdução ao Antigo Testamento. Uma abordagem rápida de Gênesis até Malaquias. São esses 39 livros que nós não vamos entrar em detalhes de nenhum, mas vamos abordar aspectos gerais, as suas divisões mais importantes, o que cada um aborda dentro do seu contexto, por que eles foram escritos e algumas coisas mais a gente vai aprender a respeito do Antigo Testamento. Não gosto de falar Velho Testamento, gosto de falar de Antigo. Introdução ao Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento também são abordagens gerais, que vai de Mateus, o Evangelho de Mateus, até Apocalipse. São os 27 livros do Novo Testamento. A gente vai ver a sua divisão, o contexto em que eles foram escritos, por quem, quais foram seus autores, por que escreveram, para quem escreveram. E aí a gente tem uma noção geral como introdução do Novo Testamento, uma noção bem geral. Depois, nas próximas matérias, no básico, do básico não, do médio e do bacharel, aí a gente vai entrar mais fundo na questão, esmiuçar mesmo a pedra e olhar o que tem mais de perto ali. A 13ª matéria
será profetas menores. Eu tentei colocar na grade mais uma, que é profetas maiores e profetas menores. Mas, de acordo com a informação da nossa franquia, não foi possível, por uma questão de logística, de encadernação, de volume, de valores, porque a apostila é paga, tem gráfica, tem uma série de coisas, não foi possível incluir profetas maiores. Mas a gente vai abordar de alguma maneira, antes de falar dos profetas menores, nós vamos falar dos profetas maiores e em seguida entrarmos em profetas menores. Você vai entender nessa matéria por que o nome profeta maior ou profeta menor, profetas maiores e menores, porque o que eles escreveram, para quem escreveram, quais eram os contextos que eles estavam presenciando, vivenciando, em que situação, em que época, quem veio primeiro, quais os volumes. Então, uma série de coisas que a gente vai aprender em profetas maiores e menores. E por último, e não menos importante, na verdade, muitíssimo importante, eu creio até que mais importante de todas, porque esse é o cúmulo da promessa do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É Cristologia. Vai falar sobre a pessoa de Cristo, a importância do seu ministério, o início do seu ministério, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a promessa, o seu legado para a igreja e outros aspectos mais. A cristologia estuda de fato a pessoa de Cristo, tanto Cristo plenamente homem como plenamente Deus, ok? E com isso a gente termina a grade em si é isso. E num próximo vídeo eu vou gravar, e eu quero que você esteja aqui para acompanhar, um resumo, uma síntese, que ainda não é a aula, é só uma síntese do que nós vamos abordar na primeira matéria, teologia, tá bom? O que a gente vai falar, o que ela aborda, os temas, dá uma esmiuçada para te deixar mais aguçado e com mais vontade de começar. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro bate-papo nosso e eu espero você logo, em breve, fazendo a sua inscrição, garantindo a sua vaga e já marcando a data de iniciarmos. Eu vou comunicando tudo por aqui. Uma coisa importante de dizer é que as aulas elas serão privadas. Somente quem é inscrito, matriculado, é que poderá ter acesso às aulas propriamente ditas. As informações, as sínteses, aquelas coisas assim mais básicas que são só em caráter de informação, eu vou deixar aberto aqui neste canal. Mas as aulas propriamente nós vamos deixá-las travadas, só quem tem a senha é que vai ter acesso, tá bom? Eu espero você lá, que Deus abençoe, muito obrigado e até.